Muito boa tarde. Convocámos para esta conversa porque eu achei que fazia sentido pôr a Ana a falar sobre esta peça em específico, sem grandes derivações e sem grandes especulações. Digamos, uma conversa muito direta, pragmática, focada numa peça que estamos a apresentar a partir de hoje e durante 3 semanas. E assim vai ser uma conversa curta, porque o assunto também não dá para conversas intermináveis. E eu começava por... a peça chama-se Un jour sans pain est un jour sans soleil, em português. Um dia sem pão é um dia sem sol, sem alegria, sem felicidade. Não esquecer o asterisco. Com asterisco, porque pain é para ser entendido não no francês do título, mas no inglês, como dor, como pain. E eu começava justamente pelo título. Eu acho que a generalidade das pessoas que estão aqui sabem que a palavra, a linguagem é fundamental no processo criativo da Ana. E o lugar que a linguagem ocupa nesse processo criativo transparece frequentemente e desde há uns 15 anos para cá, cada vez mais nos títulos. Títulos das obras, títulos das exposições. Ou seja, a linguagem tem vindo a ocupar um lugar cada vez mais enfático no processo criativo, mas não apenas no processo criativo, na produção de sentido do trabalho da Ana. E eu fazia uma pergunta, depois deste arrazoado todo, muito direta. De onde é que vem, uma vez que a Ana tem uma prática radicalmente, ou se quisermos por outras palavras, descaradamente apropriacionista. Descaradamente? Tens uma prática radicalmente apropriacionista, ou se quisermos dizer de outro modo, descaradamente apropriacionista. Eu perguntava-te onde é que tu foste buscar o título, porque eu pressuponho que este título tenha uma origem, uma fonte. De onde é que ele vem? Onde vem a origem desta Jour sans pain, da Jour sans soleil? Então, basicamente, isto vem... Como sabes, eu tenho uma memória, não digo de galinha, sei lá que memória tem as galinhas, mas vou dizer que isto vem de um desastre que eu tive em 90 e tal e que fiquei obrigada a estar em Paris dentro de um colete em 90 e tal durante 6 meses. E, portanto, isso fez-me ir, uns tempos depois, quando já podia andar de canadianas, às espadarias. Eu só vivo praticamente assim aqueles prazeres que é: hoje vou-me levantar e o que é que eu vou comer hoje? Um croissant, um pão saloio, uma carcaça. Isso é o que me faz levantar todos os dias. E acho que isso, para mim, chega e sobra. Depois o resto foi a seguir. Mas é da mesma família. E então fui a uma padaria e comprar croissants, já assim com as canadianas, e a embalagem dizia, a embalagem da boulangerie dizia Un jour sans pain est un jour sans soleil, sem asterisco. E aquilo ficou-me, e vem este jour sans pain sem asterisco, vem, que eu depois pus o asterisco, mais tarde, vem de uma padaria em 96, portanto isto já vem de longe. O pão, o sol, a dor e essas coisas todas com que se tem que viver. O pão que eu gosto muito e a dor que também tenho que aguentar e que me faz parte do meu trabalho. Que é uma coisa que provoca. Não se pode viver assim só com pão e água. E se o podes explicitar ou como é que te ocorreu aplicar essa expressão, esse aforismo, a esta peça em particular? Un jour sans pain est un jour sans soleil. Como é que... Não estou a dizer para explicares o título ou como é que o título... Porque como é que veio do chapéu de chuva e do leporel, algures no Japão, porque eu aproveito tudo
E o Jour Sans Pain, seja percebido como se quiser, é uma coisa que vive comigo todos os dias e connosco, acho eu. E, portanto, por que não? Eu sou económica e gosto de aproveitar coisas que continuam a existir para mim enquanto eu for viva. E, portanto, achei, nem sei dizer que se foi por aí, mas é possível que sim. Mas o título É traz... o Jota, o chapéu de chuva, a Jour Sans Pain, o pão, que é para mim muito importante, a dor que vem com isso tudo. E, portanto, por que não? Sim, mas isto nada tem uma grande explicação, mas terá outra que mas é um título que traz uma carga existencial para a obra, sim. Enfim. Mas a carga existencial é uma coisa com que nós temos que viver, sobretudo quando mais velha uma é, ou um é, mais carga deve ter. Mais peso carrega. Sim, ou peso nem é peso. Eu não acho que eu não estou descontente de estar viva. Mas carga, quanto mais anos estão cá, mais se passa. Mais se passa de todos os pontos de vista, até uns muito bons. Tu trabalhas muito por, digamos, de uma forma, tu trabalhas muito por uma forma circunstancial, no sentido em que aquilo que desencadeia uma determinada obra, um conjunto de obras, aquilo que põe em marcha o teu processo criativo, muitas vezes é tão simplesmente um convite para uma exposição num qualquer lugar ou numa qualquer cidade, e isso põe em marcha o teu processo criativo ou a produção de trabalho. E eu gostava que tu desvendasses um pouco, ou que reconstituísses um pouco as circunstâncias em que a obra que vemos na Sala dos Fundos, o Un Jour Sans Pain, surgiu. Nasce de um convite? Nasce do convite, que é uma coisa que me provoca. Um convite, pronto. Eu trabalho todos os dias sem dar por isso. Mas se eu tiver aqui alguma coisa que me espicasse e que faça com que eu dirija aquela minha coisa, que é muito dirigida, é muito focada, mas que não tem não tenho nenhuma obrigação. Eu testo ter obrigações, mas apesar de todas as obrigações, às vezes que é convidar para aqui, convidar para acolá, se fizer sentido, porque eu sou um bocadinho esquisita e mal disposta com essas coisas de convites. Mas de qualquer maneira, se aquilo for naquele sentido que não te sei explicar, no meu sentido, que eu sou, como te disse, e já disse muitas vezes, irracional. Mas se aquilo fizer sentido no meu caminho, que não me tire do meu caminho e que me dê prazer, basicamente, e dar-me prazer provoca-me energia e bem-estar e vontade de fazer. E, portanto, isto deve ter vindo numa continuação que me calhava lá no meu caminho e que eu disse que sim, sobretudo, basicamente, eu queria ir ao Japão. Pois tu ficaste muito contente com o convite porque achaste que era a oportunidade, não tivesse havido um convite. Lá vou eu para o Japão. Eu tenho um fraco uma coisa com o Japão, que só lá fui uma vez e estive um mês, há muitos anos, em Tóquio, não saí de lá, fiquei tão contente que em vez de ter apanhado um comboio para ir àqueles sítios que são 1000, ou pelo menos 10 ou 1, não saí dali e pronto, estive ali e pensei, agora com esta idade caiu-me assim em cima de um convite para o Japão. Eu pensei, finalmente vou lá outra vez já antes de morrer. Já estavas de malas aviadas? Eu pensei, o Japão, nunca mais lá vou, mas de repente pensei, caiu-me isto assim em cima, que geralmente caem umas coisas em cima, que eu acho que tenho muita sorte, caem umas coisas que parecem por acaso, mas não são por acaso. E pensei, vou ao Japão outra vez, mas pronto, foi do Covid e não fui ao Japão, agora fui convidada outra vez a ir lá, pela mesma pessoa, e vamos ver se é desta, mas também se não for, paciência. Mas eu tenho uma relação com aquele sítio que aquilo bateu-me horrivelmente, bateu-me muitíssimo e gosto muito daquela gente. Mas pronto, não fui, fiz isto, assim, por interposta da pessoa, e depois é engraçado que é outra coincidência que foi, eu tinha passado praticamente o ano anterior no Ampersand a fazer exatamente daquelas coisas que se põem das juntas de freguesia, e fiz isto, que era a Podana, que foi uma graça no Ampersand, que ninguém conseguia abrir
aquela coisa, e eu disse, olha, eu tenho tantas chaves, que eu tenho chaves de correio, vamos ver, a primeira que eu enfiei dentro do ampersand servia, e estava lá o Benoit, não, desculpa, o Martin? Não, Não me perguntes a mim, eu não sei quem é que lá estava. Não, estava, agora não vou conseguir, mas que disse, pronto, isso lembra-me aquela coisa do anel que não servia da Podane. E eu disse, então vai ser Podana. Não, o Baptiste. O Batiste. Começava por, peço desculpa, Batiste, mas isto já estou muito taralhoca com os nomes. Mas... Que trouxe à conversa o Podana e tu disseste nem de propósito. Eu disse, então pronto, vai passar a ser Podana, e durante todos os dias 13 de cada mês, eu punha lá, durante o ano, pus lá na Rua de Buenos Aires um desenho. Naquele placar, Naquele placar, que possivelmente poucas pessoas viram, mas não me interessa. Eu gosto de coisas assim mais ou menos discretas. Depende. Hoje temos aqui um público bastante aumentado, para mal do Sr. Van Schneider, que pensava 10 pessoas talvez venham. Não, eu disse que as pessoas chegam. Chegam, é isso. Mas então, mas achei curioso que foi uma pura coincidência que eu suponho que o Olivier Mignon do Cajiba, lá do Japão, não tinha ideia que eu tinha durante um ano mostrado coisas no dia 13 de cada mês em Lisboa. Mas, num suporte idêntico, igual, da mesma natureza. É absolutamente igual, ou se não é igual, é muito parecido. E foi assim. Com uma castelharia de alumínio. E é engraçado porque todas as coisas que me acontecem são sempre assim, parece por acaso, mas eu acho que não são por acaso, são assim umas coisas que vêm por outras vias. Eu não sei que vias são, que eu não sou nada assim dada a coisas assim fora de... nem biológicas, nem assim que venham de outros sítios, mas eu acho que tudo o que me aconteceu na minha vida foi sempre o que se chama por acaso. Já o outro senhor dizia um coup de dé, tararara. Mas eu acredito sempre nisso, e de facto tudo o que me aconteceu são sempre os acasos que não são por acaso. E este foi um deles. E é assim que eu vou andando. Não queres descrever... O que é que tu apresentaste nessa vitrina ou nesse... Deste do Japão? Nesse placar? Que é aquilo que, sim. É aquilo que poderão... Acho que já viram. Não, o que tu apresentaste... Bom... Não, aquele ali foi o que virou. Não, há a capa. A capa cor-de-rosa, a maquete é um dos elementos, é o elemento central, é o elemento que está engalanado nesse placar. Eu fiz aquilo no meu ateliê novo ali, que chama-se Aloia, que é uma casa no campo que eu tenho ao pé de Lisboa, e que foi o primeiro trabalho que eu fiz neste novo ateliê, e aquilo basicamente é exatamente o que eu fiz, só que esta é uma impressão muito bem feita, foi feita lá do Japão, e é um leporelo. A parte de fora, que tem o chapéu de chuva, a marca J, aquela bengala, a assinatura, e dentro daquelas 5 ou 6, como é que se chama? Como é que se chamam as coisas que estão nos biombos, aquelas... Sim. Lá dentro fiz, tipo aí o dobro, mas aquilo, como a gramagem do papel é muito pequena, aquilo no fundo é um livro estreitinho. E eu mostrei-o assim, déplié, no dito sítio, com só a parte de fora, com o J, un jour sans paillettes, un jour sans soleil, isto das instruções que eu mandei para o Japão, para o Olivier Mignon, numa prateleira muito fininha, e suportadas por 4 ou 5 copos de saquê, daqueles que já estão usados e que já não se bebe, são copos, são doses de saquê. Eu gosto muito de saquê, e pronto, e saquê em Japão, ça va. E assim foi. Mas o interior, o miolo, não se viu, a não ser depois quando o Olivier fez a edição, já, que é esta que tem aqui. Eu não sei se vocês todos, vários de vocês já terão reparado, mas não sei se todos repararam que há uma peça mostrada de uma forma muito informal junto à prateleira na sala principal do parterre. E nós decidimos mostrar essa peça dessa maneira casual, porque essa é a primeira peça em que a Ana introduz
a personagem do Crazy Cat no seu trabalho. É uma peça que foi apresentada, foi produzida para essa circunstância, lá está, há uma circunstância que propicia a produção de trabalho, essa foi uma das peças mostradas nessa circunstância, e a circunstância foi uma exposição individual da Ana, a convite do Canolas, para um espaço que se chamava, não sei se ainda existe, Guimarães, de que o Canolas era um dos chefes de orquestra, portanto era um espaço auto-organizado, um espaço organizado por 2 ou 3 artistas, entre os quais o Hugo, e esta exposição teve lugar em setembro de 2019, imagino setembro ou outubro, e nem de propósito, é uma exposição que teve como título Parterre, portanto a Ana apropriou-se de um título da sua própria exposição para me impingir o nome para este espaço. Sim. Portanto, a apropriação alheia também há a autoapropriação. Este é um exemplo curioso, enfim, veio a propósito, por coincidência. E, portanto, a minha pergunta, depois desta conversa introdutória à questão do Crazy Cat, é como é que o Crazy Cat entra na tua vida. Já percebemos que esta é a porta de entrada, aquela peça, aquele tapete, vamos chamar assim, aquele bordado. Uma passadeira. Uma passadeira. Sim. É o ponto ou a porta de entrada do Crazy Cat no teu trabalho, mas a personagem do Crazy Cat reincide no trabalho da Ana desde setembro de 2019. Logo a seguir, 2 meses depois, em novembro, a Ana faz uma grande exposição na Casa de São Roque, no Porto. Sim. É uma exposição com as inúmeras obras que fazem parte da coleção do Pedro Alves Ribeiro, que assina como colecionador Peter Micker, e nessa exposição a Ana vai pontuando a exposição em vários pontos da casa com desenhos a lápis, em que a figura do Crazy Cat está, enfim, em primeiro plano. Sim. Mas, por exemplo, e fico-me por este exemplo, agora está a decorrer, desde há umas semanas, está a decorrer no Lumière Cité, uma exposição da Ana, que tem como título Sempre. Este é o convite. Está ali um pequeno molho, se quiserem levar como souvenir. E tem informação, as datas e a morada, para quem nunca lá esteve. E não é a personagem do Crazy Cat que reaparece, mas são coisas que são, digamos, que têm a ver com a situação, digamos assim, do Crazy Cat. E, portanto, peço imensa desculpa por este relambório todo. A pergunta é simplesmente como é que o Crazy Cat, a personagem e o mundo do Crazy Cat, porque não é só a personagem, o mundo do Crazy Cat, entra na tua vida e, por maioria de razão, entra pelo teu trabalho adentro. É tal coisa que se diria que é por acaso, como é que eles se conheceram, por acaso, como toda a gente. Isto é uma frase do Fatalista que eu ainda tenho de memória quando fiz nas teatras o Fatalista do Diderot, que eu era o amo. Como é que eles se encontraram? Por acaso, como toda a gente. Alguém sabe para onde vai? É coisa assim, mas pronto. O Crazy Cat apareceu de uma maneira muito simples. O João Fernandes estava na altura na Rainha Sofia, no museu, fez uma exposição lá, e um dia que veio a Lisboa trouxe-me o Crazy Cat, que tinha acabado de ser editado no Rainha Sofia. O catálogo, queres dizer? O catálogo. E esse livro para mim é uma bíblia. Eu não saio de sítio nenhum, para o estrangeiro ou para qualquer sítio, em que eu tenha que fazer qualquer coisa, mesmo que eu no Crazy Cat, o seu namorado, as pedras, os pecados das pedras, os muros, coisas a vir pelos céus, eu não faço nada sem ter aquele apoio. E o Crazy Cat, a partir desse momento, que eu não sei dizer exatamente, mas foi quando o João Fernandes fez a exposição do Crazy Cat, que eu não conhecia de sítio nenhum, e que foi... eu dali, se eu vivesse 100 anos, nem chegava, porque há milhares de coisas que estão naquele Crazy Cat, que não é preciso que seja o herói, nem o namorado dele que foge dele a 7 pés, que é o rato, que nem sei como é que se chama. Mas, de qualquer maneira, aquilo é, para mim, uma coisa que não tem fim.
Esta coisa de agora do sempre, eu fui lá buscar, porque eu abro aquilo, sinto-me bem. Sinto-me bem, abro aquilo e, por exemplo, divirto-me, é tal coisa que é o que provoca imensas coisas nas pessoas, acho eu. E depois tirei umas garrafas que estavam lá, que nem eram, e ele ainda não tinha inventado o Crazy Cat, o autor. E, portanto, eram umas garrafas que estavam lá penduradas, e aquilo foi assim. E, portanto, eu sei aquele livro, não. Pronto, é uma coisa que a partir não é recente, daquilo deve ter para aí 10 anos, o Crazy Cat ou do João Fernandes. Sim. Nem mais, ou se calhar até menos, ou mais, não sei. Mas foi daí. E pronto, não... Enfim... Bateu-me, como se diz. E como é que tu vês a personagem do Crazy Cat? Como é que tu a vês? Como é que tu a vês? Não, estou-me a cagar para o Crazy Cat. E para o namorado do Crazy Cat, e para as pedras, e para aquelas coisas magníficas que ele, desenhador, fez. Mas aquilo é para mim uma coisa que é a minha Bíblia. Eu sinto-me segura com aquilo. Sim, mas há uma dimensão muito recorrente no teu trabalho, que é uma dimensão de projeção, enfim, não quer parecer pomposo, mas de projeção autorretratística, de autorrepresentação. Ou seja, a minha questão, então, de uma forma mais definida, mais concreta, tu vês o Crazy Cat como fazendo parte desta tua constante projeção autorretratística no teu trabalho? Esta personagem é uma espécie de alter ego? É uma espécie de desdobramento da tua pessoa? Estás ali... Estás a trazer uma... É por interposta pessoa? Tu estás, de alguma maneira... Estás a falar de ti própria quando traz a personagem do Crazy Cat? Eu acho que qualquer artista, sempre que ele faz, nem que seja uma linha ou um ponto final ou uma vírgula, está a falar de si próprio. O Crazy Cat aconteceu-me numa altura qualquer, que é essa que eu te disse, não sei se foi há 10 anos, mas de qualquer maneira, tudo o que uma pessoa faz ou fez, um artista, tem a ver consigo própria. E eu acho que foi na altura, possivelmente, quando me apareceu o Crazy Cat, ou quando aquilo me bateu o Crazy Cat, deve ter sido a altura em que eu deixei de fazer séries. Que eu fiz séries, como tu sabes, para mostrar. Eu não gosto de promiscuidades, não gosto de ali uma grande molhada de coisas. Eu gosto, apesar de eu viver no meio de uma casa em que há pouco espaço já para viver, eu, para mim, gosto muito e aquilo parece que não tem lá nada. Mas está cheio ao milímetro, não tenho uma mesa, não tenho uma cadeira, não tenho mas eu vivo muito bem com aquele conjunto. Mas, de qualquer maneira, quando mostro coisas, eu gosto que aquilo esteja o mais vazio possível. Portanto, eu sempre trabalhei em séries. Que era uma coisa que eu acho que é... Não convém... eu não pensava que eu trabalhava em séries para não amassar as pessoas. Eu não tenho preocupação de amassar as pessoas ou não. Apesar de ter atenção às pessoas, apesar de... Não vamos já entrar da minha relação com as pessoas, porque isso acho que era um bocado mal educado e inconveniente. Mas, de qualquer maneira, acho que foi aquela altura em que o João Fernandes me apareceu com aquele livro e que aquilo... Foi a altura em que eu achei, já não preciso de fazer mais séries. As séries para mim era fazer um vazio e fazer uma coisa que era só num sentido. Não vamos aqui pôr alhos e bugalhos e não sei o quê. Vamos fazer aquilo, porque no fundo eu durante 40 anos devo ter andado à procura do meu, se tu quiseres, alter ego. Nunca encontrei, nem faço atenção de encontrar. Deus me deve fugir a 7 pés. Não é isso que me interessa, não é isso que me interessa. Mas andei durante 40 anos a experimentar com coisas que eu gostava e que paletas, cães vadios, sei lá o que é que eu fiz, e andei ali, porque eu tenho todo o tempo do mundo, enquanto existir. E depois, de repente, o Crazy Cat possivelmente coincidiu, apareceu-me e eu pensei, pronto, agora eu vou fazer um daqui e um daquela, porque destes 40 anos em que entre paletas e cães e séries e coisas assim, a coisa pode estar mais limpa, Limpei e agora eu posso trabalhar com 2 ou 3 coisas ou uma, mas já sem serem séries, porque já escolhi, ou vou escolhendo, uma a uma não preciso fazer, até já estão paletas, cães, whatever, não preciso, já chega, não já chega porque basta uma de cada, porque eu escolhi daqueles 40 anos ou aquele tempo que eu estive a trabalhar à procura,
acho que é o que se faz sempre, enquanto se estiver vivo, está-se à procura, não sei de quê, mas deve estar à procura de qualquer coisa. E, portanto, agora é uma aqui, outra acolá, dentro daquela coisa da vastidão do vazio. Mas acho que o Crazy Cat deve ter sido uma altura em que aquilo ficou não mais sérios. Ok, o meu último comentário tem a ver com isso. Sim. O teu trabalho é muito eclético, do ponto de vista formal, estilístico, de campo de referenciação e etc, e etc, e etc. É muito diversificado, muito eclético, mas se for olhado no seu desenvolvimento temporal, se for olhado de uma forma diacrónica, porque ao longo de décadas, ao longo de 30 anos, vamos dizer assim, entre 87 e 2017, o teu trabalho organiza-se sistematicamente, predominantemente, segundo o regime da série ou da família de obras. E de resto, a tua história de exposições conta muito diretamente a história de como é que o teu trabalho se foi organizando a par e passo. E, portanto, se fizermos um corte sincrónico no teu trabalho, ele não é nada eclético e diversificado. Isso é muito interessante. Pois não. Também acho. E, a partir de uma certa altura, que é muito recente, basta ver as exposições que tu fizeste, por exemplo, na galeria, no Project SD, na Galeria da Silvia de Alder, em Barcelona. A primeira terá sido em 2016. Basta ver a exposição que tu fizeste na Green Naftali, que disparate, na Green Gracie, em Londres, no final de 2019. Basta ver a última exposição aqui em Lisboa, no Miguel Nabinho. Já não é uma família. No entanto, o Crazy Cat tem sido tomado como pretexto e motivo, no sentido da representação, como motivo de uma família. Mas não é uma família que é constituída num determinado momento, em 3 meses ou 6 meses, e depois apresentada à sociedade numa determinada exposição. É uma família que está a ser constituída desde há 3 anos e meio. E, portanto, parece, mas não seja temporariamente, que o regime digamos, de trabalho em série ficou suspenso. Sim. Isto deve-se a quê? É isso que eu estava a dizer há bocado. Foi o tempo acumulado. Eu andei, possivelmente, durante 40 anos, sem saber o quê. Nunca se sabe nada. Sei lá, não vamos entrar por aí. Mas, quer dizer, andei 40 anos a experimentar coisas que me interessavam. E, possivelmente, ao fim destes 40 anos, as coisas que me interessavam, é que eu estive ali a experimentar. É paletas, é cães, é pintura, é objetos, é 3 dimensões, é isto ou aquilo. Estive a experimentar. Uma pessoa está aqui para ver o que é que já está aqui a fazer. Estive a experimentar alegremente, ou sem ser alegremente, com pão e com pain. E depois, com o tempo, que apesar de tudo já é bastante, não sei se escolhi, mas eliminei uma quantidade de coisas. Eliminei, quer dizer, é pleonástico estar a apresentar uma coisa só com paletas ou só com quem estou a dizer uma coisa que eu fiz há 40 anos ou há 30, ou por aí fora, coisas que eu fiz, as séries. Não me interessa mais aquilo. Interessa-me, mas agora é uma aqui e uma acolá. E é o que é mais peça a peça, trabalho a trabalho, em vez de ser eu eliminei uma constelação de... Eliminei uma quantidade de coisas porque foi o trabalho que eliminou. Porque é que eu hei de ficar? É como aquelas pessoas que ficam fixas num personagem, num estilo de pintura, num estilo de trabalho, numa marca, naquela coisa da marca do artista. Isso já sabemos que não pratico há muito tempo, nunca pratiquei. Mas eu não vou ficar ali presa de uma coisa que não me interessa mais. Não te fartaste de um processo de trabalho mais metódico, vamos dizer assim? Não é metódico, deixa de ser metódico. Aquilo já não faz sentido nenhum. E eu tenho este tempo de vida, que até pode ser muito ainda, para me divertir com o que me interessa, que é cada vez mais
uma coisinha de cada vez. E que pode ser uma coisinha desta série, uma coisinha daquela série, que escolhi. Tirei daquelas coisas, tirei um de cada. Imagina, isto é mentira, tudo o que eu estou a dizer. Mas tirei uma coisa de cada para poder sentir-me confortável e bem a fazer o meu trabalho, que é uma coisa que me dá muito prazer, devo dizer. Mas não tenho muita explicação para isto tudo. Isto é uma coisa que eu estou aqui para aí a... Mas acho que sim, porque nem tenho prazer nunca tive prazer em fazer uma marca da coisa, da pessoa, nunca tive prazer em fazer uma marca, seja do que for. Evidentemente, a falta de marca vai passar a uma grande marca, mas isso já sabemos nós todos muito bem, isto não se pode fugir. Mas de qualquer maneira, eu vivo comigo sozinha. Tu imprimes a marca constantemente, o Não, Jota. eu divirto-me, eu estou a com copyright e não, tudo. o que eu faço é ter muito prazer. Eu não estou a pensar, lastimo, eu estou a pensar em vocês, que eu gosto muito que estejam aqui, mas eu não penso, quando estou a trabalhar, se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, ou o que é que eu vou fazer. Eu penso que depois deste dia tenho outro, e tenho outro, e tenho outro, e eu tenho que viver com o bem e com a pena. E estou muito bem assim. E faço uma coisa que me dá muito prazer. E não sei como é que isto se explica. É assim. E é uma coisa que não tenho outra maneira de viver e que eu, ainda bem que eu nasci assim, eu não sei lá, mas gosto muito de fazer o que eu faço. Bom. E não tem grande explicação, mas nem precisa de ter, porque estas coisas não precisam de grande explicação. Ou as pessoas gostam ou não gostam, ou eu gosto ou não gosto. E até aos dias de hoje, eu sempre, tudo o que eu fiz, não estou nada arrependida. E sempre gostei muito de fazer o que eu gosto. E espero não ficar doente, porque isso é que era uma grande maçada. Já agora, como ponto de fuga, a Ana tem anotado num post-it que nós mostramos na secção das ditas notas de rodapé da Ana, onde anotou uma citação da Amália Rodrigues, que é: tudo o que eu fiz e não fiz, outros fizeram antes de mim. Isso é que merecia palmas. E isso é que me vão dar algumas. A conversa que eu queria ter com a Ana, a agenda da conversa era esta. A Ana vai continuar por aqui. Se vocês tiverem questões a colocar à Ana, estejam à vontade, mas a conversa está encerrada. Depois pode haver... Muito obrigada. Pode haver... Pode haver ricochete, mas isso é com a Ana. Estejam à vontade.